Boa noite, amigos. Alguém de vocês aqui já assistiu aquele filme que se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Tem na Prime Video. Esse filme explica sobre as realidades paralelas. É um filme de comédia e ficção científica. Alguns autores de filmes, eles de certa forma têm uma intuição ou um acesso aos registros acásticos universais e conseguem prever o que ainda irá acontecer. A exemplo da série dos Simpsons, também do filme Interestelar e do filme Matrix, que são de ficção científica, esses dois filmes, mas que explicam uma realidade que ainda não percebemos, mas que pode realmente existir. Por isso se chama ficção científica. É ficção, mas que ainda pode ser uma realidade comprovada, que ainda está em fase. O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, explica sobre as realidades paralelas, que faz sentido com uma teoria científica que já existe, que é a teoria do multiverso, baseada na teoria de Einstein da relatividade, que é uma teoria que ainda não foi comprovada, mas que pode ser real. A teoria de que há múltiplos universos e múltiplas dimensões em que vivemos, não há apenas um universo. Então, as séries ou filmes de ficção científica explicam alguns princípios como eles seriam se já atuassem na nossa vida. O filme é meio confuso no início, mas dá para entender melhor se prestar bastante atenção. Ele explica como funcionaria a nossa vida em realidades paralelas. Na verdade, já vivemos em realidades paralelas e mudamos de realidade várias vezes por segundo. A realidade é uma sucessão de fatos no tempo. Não existe o tempo, na verdade, existe uma sucessão de fatos. Como aqueles desenhos de fotografias, em que há 100 desenhos e que vai passando as páginas do livro. A cada desenho representa um movimento, e quando essas páginas de livro são passadas de forma muito rápida, dá uma impressão de movimento, de que aquela imagem está se movimentando. Assim são as realidades paralelas, são sucessivas realidades colocadas uma atrás da outra, bilhões por segundo. Então as realidades paralelas estão sempre mudando, bilhões de vezes por segundo. Estamos vivendo a cada momento uma realidade e alternando de realidade sem mesmo perceber. Acontece que às vezes a mudança de realidade é tão pequena que nem ao menos percebemos que mudamos de realidade paralela. A realidade paralela é quando você por uma escolha diferente, muda a sua trajetória, o seu destino, o seu futuro. Quando há uma mudança significativa na nossa frequência ou vibração, mudamos grandemente de realidade e passamos a perceber que houve uma mudança. Na verdade, acessamos uma outra realidade paralela com uma outra versão de nós mesmos e que também tem outras versões das outras pessoas. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que mudam significativamente de vida de uma hora para outra. São pessoas que acessaram uma outra realidade paralela. E para que acessemos uma realidade paralela melhor, a que desejamos, a que tem uma mudança significativa, precisamos nos concentrar em elevar a frequência de uma forma significativa, que acarrete naquela mudança desejada. Então, para que mudemos de realidade, basta nos concentrar para passarmos para essa realidade paralela, melhor e desejada, que contém uma mudança significativa, elevando a nossa frequência para assim dar um salto quântico e escolhermos a realidade desejada. Isso é um dos exemplos do funcionamento da lei da atração. Não é que criamos a realidade ou mudamos a realidade. Nós acessamos uma realidade que já existe, mudando a nossa frequência e a nossa vibração.
Dessa forma, acessamos uma nova realidade que é a desejada, mudando a nossa frequência para uma frequência maior, para acessar aquela realidade que já existe e que está faltando ser despertada. Então, é muito importante aumentarmos a nossa frequência e vibração e nos concentrarmos naquela realidade que desejamos viver. Nos concentrarmos em mudar para aquela realidade que já existe e que já contém os elementos da forma que nós desejamos criar para a nossa vida. A realidade já existe, basta ela ser despertada. E ela é despertada através de uma elevação da nossa frequência e da nossa vibração. Isso é explicado de certa forma no filme, quando ela se concentra e aí ela muda de realidade. E ela cria alguns rituais para poder fazer essa mudança de forma mais fácil. Então, a teoria da relatividade dos múltiplos universos ainda não foi comprovada, mas como teoria científica, alguns filmes e séries explicam como seria se percebêssemos a atuação dessa teoria na nossa vida de forma prática. Então, o alienígena Bashar, ele está canalizado por Daryl Wanka, que é um produtor de séries e filmes. Ele também explica sobre as múltiplas realidades paralelas que acontecem dessa forma por uma sucessão de imagens no tempo, de forma que o tempo de fato não existe, mas uma sucessão de fatos que se desenrola no tempo. Existem múltiplas realidades colocadas lado a lado, e quando nos concentramos na vibração, na frequência, na realidade que queremos escolher para a nossa vida, acessamos aquela realidade que queremos manifestar, a que queremos acessar, que já existe no tempo, mas que basta que despertemos para acessá-la.